E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, são 8h53 agora. Eu tenho 7 minutos para fazer esse vídeo. Esse vídeo está sendo possível graças a Alessandra, que não pôde comparecer a aula dela. Aliás, quarta-feira é um dos meus dias mais corridos, mas não sei o que aconteceu hoje, que um monte de gente debandou. Eu gastei um tempo aqui escutando a conversa do professor Roque com o Kim Kataguiri. E o Kim Kataguiri é uma pessoa que, assim, eu tenho ranço dele, por motivos que a gente pode falar em outro vídeo. Mas eu quero deixar 3 pontos, rapidinho, porque eu tenho que me organizar, porque eu preciso terminar isso daqui em 6 minutos. Eu vou contar um caso para você que um professor de filosofia, ele cita como exemplo de o que é moral, né, e o que quem é você quando ninguém está olhando e quem é você quando te surge a oportunidade de levar vantagem sobre alguém. E esse contexto, essa história é muito subjetiva. Então esse professor filósofo, ele conta que tinha um maratonista e ele estava correndo e ele estava em segundo lugar. E ele estava em segundo lugar há muito tempo e muito distante. E é uma distância relativamente grande do primeiro colocado, que estava lá na frente dele. Só que o cara que estava como primeiro colocado, ele entrou no corredor da vitória e ele se perdeu ali, porque ele perdeu a noção de que existia um fio a ser cruzado, que seria o marco da vitória. E como ele entrou no corredorzinho estreito, com um monte de gente já jogando um monte de coisa nele, ele entendeu que ele tinha ganhado a corrida e ele diminuiu, ele desacelerou o passo dele e ele não mais se preocupou em cruzar aquela linha que ele estava vendo ali na frente dele, porque as pessoas estavam gritando campeão e campeão, e ele em segundo lugar, mantendo a constância da sua velocidade, ele percebeu que ele tinha a oportunidade de ultrapassar o cara que já estava comemorando pela vitória e estava praticamente parado. Então ele podia passar reto, passar vazado. Se você colocar no YouTube pessoas que comemoraram cedo demais, people who celebrated too early, você vai encontrar um monte de vídeo engraçado de gente que começa a comemorar que o gol tá feito, que a linha da vitória já tá cruzada e que o ponto já tá garantido, e que depois eles perdem essa oportunidade porque eles foram sem noção naquele momento. E aí o cara não passa o adversário dele, e ele sinaliza, ele fala, cara, a linha de chegada é ali, vai lá, e ele empurra o cara, e ele cruza a linha de chegada em primeiro, e o cara que vem em segundo lugar, muito depois do outro que parou para comemorar cedo, ele chega em segundo. A repórter, ela pergunta, por que você não passou ele? Porque foi vacilo dele ele fazer aquele negócio lá, por que você não passou ele, por que você não ganhou a corrida? E esse corredor, ele falou, eu não teria cara para olhar para minha mãe. E assim, é comovente, é emocionante esse relato, porque você pensa que acima da vitória, acima da medalha, está o conceito de merecer a vitória e sobre que circunstâncias você foi vitorioso. Sobre que circunstâncias você foi vitorioso. Então, assim, vale vitória sem fair play? Então, por exemplo, você está jogando MOBA numa final, 5 contra 5, aí um cara lá, a conexão dele cai. O time é perguntado assim, vocês querem esperar o cara se reconectar? Você tem a escolha do fair play, porque se você disser que sim, que espera, tá dentro da regra, é bonito. Se você disser que não é contra a regra você continuar com o cara lá bot AFK, e você ganha e você é vitorioso, ninguém pode questionar a sua vitória, porque você ganhou dentro das regras. Se o cara passasse pelo primeiro colocado e ganhasse a corrida, ninguém poderia questionar a medalha de ouro dele. Mas ele poderia porque pro resto da vida ele falaria, eu tive um segundo lugar e eu passei porque o cara vacilou e porque eu tendo a oportunidade de sinalizar pro cara que ele tava viajando, que ele tava vacilando, eu deixei que ele ganhasse. Eu acho que essa história ela é fantástica porque não existe certo ou errado. Se você disser pra mim, eu passaria, o cara ganharia, eu não posso te julgar. Mas se você disser pra mim, eu sinalizaria pra mim o que vale é o segundo lugar porque foi o que eu mereci, e eu tive a oportunidade de alertar um cara que mereceu aquela vitória, eu vou te admirar muito. Isso não vai se converter em dinheiro, em seguidores, em boletos pagos, mas eu vou passar a te admirar bastante. Isso diz muito a respeito da sua ética e do seu fair play. Por que eu gastei os 4 minutos dos 7 que eu tinha contando essa história? Porque tem uma outra história que se baseia exatamente nisso e claro, bem diferente, mas que eu acho muito legal. Imagina que eu estou concorrendo com o candidato que você mais odeia. Então, se você é bolsominion, não duvido que você esteja aqui nesse canal, mas imagina que eu sou o Lula.
aliás, imagina que o meu adversário é o Lula. E se você é petista, imagina que o meu adversário é o Bolsonaro. E aí tá todo mundo escolhendo se você vai ser Fausto presidente ou se vai ser Lula presidente, ou se vai ser Bolsonaro presidente. E aí o voto democrático ele tá pendendo pro outro lado. E eu tô perdendo. E aí, de repente, chega alguém com uma notícia e fala assim, não, mas esse político aí que tá contra o Fausto, ele é pedófilo e ele é nazista. E aí todo mundo vira e fica puto e acredita nisso e fala, não, nazista pedófilo? Então não, então eu vou votar no Fausto. E dado o microfone para mim, o que é que eu teria obrigação moral de fazer? Eu, nessa situação, vendo que eu tenho a oportunidade de ser eleito democraticamente, eu tenho que dizer não. Essa pessoa, ela é desonesta, ela é contra tudo aquilo que eu acredito, mas ela não é pedófila nem é nazista, porque isso é uma acusação falsa, e essa acusação falsa é crime. Portanto, vocês decidam aí. E aí as pessoas olham para esse candidato e falam assim, mas se o cara não é nazista e não é pedófilo, então de boa, corrupto e todo errado, não tem problema, eu voto nele. Então Fausto perdeu, foda-se, eu perco. Eu perco porque existem determinados valores que eu não sou capaz de sacrificar, simplesmente para destruir a imagem de alguém que eu antagonizo. Eu gosto do Kim? Não. Eu acho que ele é um desonesto intelectual, ele é um sofista que usa retórica para engajar pessoas para votar nele, para que ele consiga as aprovações que ele quer. E ele levanta ódio e ele simplifica demais as coisas, ele desestimula o debate com lacração e ele é tóxico, ele é o tipo de político que a gente não precisa e a gente precisa superar o tipo de político que o Kim é para começar a entrar numa nova fase da nossa democracia em que será necessário que muitos mais brasileiros sejam educados para participar ativamente de um debate saudável. Ou seja, estamos a gerações, eu coloco aí uns 250 anos se a Terra ainda existir, com seres humanos apovoando. Vou atrasar a aula do Cristiano só para dizer que se você entrou na onda de que o Kim é nazista e comunista, talvez você esteja equivocado e ele está te dando todos os recursos para você perceber que não, ele não é nazista e que sim, ele teve uma fala infeliz e que ele está considerando isso. Isso deveria ser combustível pro Monark também? Vou deixar isso em aberto porque eu não tenho certeza, porque o Monark ele teve muitas oportunidades de refletir a respeito dos crimes que ele estava cometendo e decidiu continuar porque o personagem que ele criou para ser engajador nas redes sociais precisava defender a liberdade de expressão irrestrita da maneira como ele defendia. Então o Monark não, o Monark acho que ele tem que responder e ele tem que aprender, sendo punido ele tem que aprender e arcar com as consequências daquilo que ele levantou. O Kim ele naquele momento ele foi infeliz e quando você analisa o discurso e o comportamento você percebe que ele não é nazista. Então quando você fala assim, o Kim é nazista e tem que cancelar ele, eu acho que você está sendo injusto e você está sendo muito pior do que uma maratonista que não dá o toque para o primeiro lugar lá, que achou que já ganhou. Você está sendo esse candidato no meu lugar que está se aproveitando, que estão xingando o seu adversário de uma coisa que ele não é, para ganhar uma eleição que você defendendo a verdade acabaria não ganhando. Esse é um ponto muito relevante. Agora nós temos um ponto a comemorar. E eu estou atrasado para a aula do Cristiano. O Kim perdeu o espantalho hoje. O Kim perdeu o espantalho, porque o espantalho dele é o comunismo, e muita gente vai querer saber a diferença de comunismo e de nazismo, e vão ver que são coisas completamente diferentes, e aquilo que ele mete medo nas pessoas, dizendo que cá está ele para proteger as pessoas desse fantasma do comunismo. Eu acho que o debate público ele vai na direção dele mostrar esse fantasma aí para a galera, porque na verdade esse fantasma é mais criação da cabeça e da retórica sofista dele do que uma realidade que a gente deve se temer. Por hora é isso, reflitam aí, espero que seja útil, um grande abraço.